E o Planalto e o Congresso começam hoje, segunda-feira, a promover uma série de reuniões aí com lideranças partidárias para articular ações emergenciais de apoio ao Rio Grande do Sul. E entre os debates está uma análise de um orçamento de guerra para o Estado. Isaías Godinho vem conversar com a gente, traz a expectativa para esses encontros, de que forma que devem realmente avançar as negociações e se esse orçamento de guerra realmente deve sair do papel. A gente ouviu, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendendo esse orçamento de guerra neste fim de semana. Isaías, bom dia para você. Bom dia para você, Muriel. Bom dia para você que acompanha a programação da CNN. Pois é, iniciam hoje essas reuniões para tratar sobre essas ações emergenciais para a população que vive no Rio Grande do Sul. Depois de um sobrevoo nas áreas mais afetadas dali da região, onde foram atingidas, muitas pessoas, mais de 75 pessoas mortas, muitos desaparecidos, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, e o ministro também do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão defendendo justamente a criação desse orçamento de guerra, conforme o que foi aprovado durante o período da pandemia da Covid-19, onde foram liberados recursos fora do controle do orçamento fiscal para o combate da doença e também para assistência a essas vítimas. A expectativa é que, nesta segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúna com lideranças e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também deve agendar uma reunião com as lideranças do Senado ainda esta semana. Pacheco disse que em situações de guerra não há limitações nem restrições legais de tempos comuns e quer soluções excepcionais justamente para o combate, para a diminuição, na verdade, dos impactos de tudo isso. E, de acordo com a apuração da repórter Thaisa Medeiros, a bancada do Rio Grande do Sul, que é composta por 31 senadores, por 31 deputados federais e 3 senadores, também deve se reunir com ministros pedindo a liberação de 450 milhões de emendas de forma emergencial. A gente vai seguindo aqui, acompanhando todas essas movimentações e eu volto com você ao estúdio. Combinado, Isaías. Obrigada, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. E agora a CNN Brasil conversa com o senador Alessandro Vieira, que protocolou uma proposta para agilizar a transferência de recursos federais para o Rio Grande do Sul. Senador, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Aproveito já para chamar os nossos analistas também, Pedro Duran, Basília Rodrigues, que estão com a gente nessa manhã e vêm participar também dessa entrevista a partir de agora. Bom dia, senador. Bom dia, um prazer falar com vocês. O prazer é nosso, senador. Gostaria de entender quais são as mudanças na legislação que o senhor está avaliando nesse momento, que o senhor apresentou nesse orçamento de guerra para acelerar o envio dos recursos. A gente traz para uma realidade de tragédia regional aquilo que nós utilizamos para uma tragédia de escala nacional. São ferramentas que já estão na Constituição. Isso afasta burocracias para contratação e os limites fiscais para a criação de programas, para emprego de verbas, nesse momento de necessidade mais aguda, sem abrir mão de fiscalização, evidentemente. Isso fica contabilizado de forma apartada e a cada 2 meses deve ser devidamente publicizado, fiscalizado, para que não tenha riscos de, além da tragédia, termos desvios. Mas é muito importante porque é uma ferramenta que vai agilizar esse atendimento. E não deve ser a única, porque mais adiante, seguramente, vamos ter que ter novas medidas na área econômica e de proteção ao emprego. Basília? Senador, do ponto de vista orçamentário, esta semana o Congresso tem uma decisão super importante que é avaliar os vetos do presidente da República sobre o orçamento, como aquele que segura o repasse de quase 6 bilhões de reais para emendas. Isso também está sendo contextualizado pelos senhores, levado em consideração, porque a gente está falando de um Estado que está precisando de muito dinheiro e, ao mesmo tempo, o Congresso tem ali, na sua pauta, uma decisão que poderá tirar mais dinheiro ainda dos cofres públicos para outras demandas. Como que vocês estão tratando destes 2 assuntos, nesta semana? O orçamento de guerra, que é necessário para o Rio Grande do Sul, o outro, as outras decisões sobre outras parcelas do orçamento. Eu particularmente não ouvi nada no sentido de canalizar recurso de emendas ou evitar a derrubada de vetos, Basília. Nós temos, na verdade, 2 decisões nessa semana, pelo menos 2 de grande alcance. Você tem a votação final daquela questão da volta do DPVAT, que tem embutido um jabuti de 15 bi alguma coisa. Você tem os vetos, que são de 5,6 bilhões,
E você tem também na pauta uma terceira questão, que é a PEC dos quinquênios, que tem um impacto também elevadíssimo. Seria razoável que tudo fosse levado em consideração, mas a gente sabe que o cenário não é favorável para esse tipo de negociação no momento. Acho muito importante destravar o atendimento das vítimas e a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, mas em paralelo sim, o Brasil precisa cada vez mais fazer uma análise dos vários gargalos orçamentários, vários ralos que nós temos que desperdiçam recursos que se mostra essencial a cada momento. Pedro? Senador, bom dia. Obrigado pela conversa aqui no Novo Dia. Queria entender 2 pontos importantes sobre a tua proposta. Primeiro, se ela vale apenas para o Rio Grande do Sul como estado, se ela pode ser dividida e valer para cidades específicas e se ela também contemplaria outros locais onde a gente viu tragédias, como por exemplo o Acre no início do ano. Mas a gente também tem na Constituição a possibilidade de estado de calamidade, estado de emergência, que já flexibilizam essas movimentações jurídicas, inclusive para contratações. No que essa proposta se difere do estado de calamidade ou do estado de emergência, por exemplo? Ela permite, Pedro, que a gente trate uma questão regional com ferramentas que a Constituição reservou apenas para cenários nacionais. E sim, é um instrumento permanente. Nós temos que ter a clareza de que eventos dessa magnitude, infelizmente, tendem a se repetir. São consequência das mudanças climáticas, isso foi alertado por décadas e a conta começou a chegar. Então, só o estado do Rio Grande do Sul, salvo engano, nos últimos 8 meses, enfrentou 3 grandes enchentes, 3 grandes dificuldades causadas por excesso de chuvas. E outros estados da mesma forma. Então, a gente cria uma ferramenta, ela é ativada por solicitação do presidente da República e aprovação do Congresso Nacional, e a partir daí você adota para situações localizadas ferramentas que, a priori, a Constituição só reservou para a calamidade nacional. Senador, o senhor espera aprovar esse texto ainda nessa semana, então? Nós temos possibilidade, sim. O apoio é suprapartidário, a medida é absolutamente urgente e necessária. Acho que as 2 casas terão maturidade para fazer isso tramitar com velocidade, até porque, como falei no começo, outras medidas serão necessárias. Você imagina o pequeno empresário que tinha 4, 5 funcionários, que agora vai passar meses sem ter uma atividade econômica. Eu tenho que cuidar desse empresário, desses trabalhadores. Nós testamos ferramentas nesse sentido durante a pandemia e é importante agora utilizar de uma forma bastante focalizada, sem desperdícios, sem riscos de desvios, mas cuidando de quem mais precisa nesse momento de necessidade. Basília? A gente viu publicado nas suas redes sociais, e essa é uma informação nova, né, até para divulgar para a população, que o senhor já reuniu o número de assinaturas suficientes para o início dessa tramitação da proposta, né? Eu insisto na pergunta sobre esta semana, porque a semana começa com um abalo aqui em Brasília, né? Uma cobrança em cima de Brasília sobre o que o Congresso pode fazer pelo Rio Grande do Sul. E na quinta-feira tem sessão sobre os vetos presidenciais que, na sua magnitude, dizem respeito à prioridade do recurso público. O senhor acha que esta vontade de fazer pelo Rio Grande do Sul, a ponto de em poucas horas o senhor ter reunido todas as assinaturas necessárias para a PEC, pode fazer diferença na votação da quinta-feira? Olha, meu desejo é que sim. A realidade aponta que não, pelo histórico que nós temos aqui no Congresso Nacional. Como disse, o veto é de 5,6 bilhões, mas a tendência é que o Congresso aprove uma ampliação de 15,2 bilhões de reais com a anuência do governo federal. Então, não vejo condições políticas no momento de ser revisado, mas é claro, tem uma dinâmica e o ideal seria sim que a gente trabalhasse com a focalização dos recursos. Tá? O orçamento é finito, ele tem limites e ele deve estar sempre focado naquilo que é mais importante, para salvaguardar vidas e desenvolver o país. Nem sempre é a escolha adotada pelo Congresso brasileiro. Pedro? Senador, é importante a gente se questionar se de alguma forma podem ter ocorrido erros ou omissões na prevenção por que aconteceu no Rio Grande do Sul. Pelas tuas conversas com os teus colegas do Congresso Nacional, você sente essa necessidade também de responsabilização? Você entende que no momento futuro vai haver um debate sobre aqueles que poderiam ter feito mais e não fizeram para prevenir o que aconteceu por lá? Eu acredito que o Brasil inteiro, os gestores e autoridades do Brasil inteiro têm responsabilidade pela omissão.
Essa não é uma realidade surpreendente, ela foi avisada pelos cientistas dezenas de vezes, centenas talvez. Eu mesmo tenho uma proposta de um fundo emergencial para reparar esse tipo de tragédia que tramita desde 2019, sem nenhum avanço, porque é uma pauta que não chama atenção. A gente só olha para isso quando a tragédia acontece. Mas o fato é que nós precisamos adaptar as nossas cidades para essa nova realidade. Medidas de prevenção, de adaptação das cidades, tem que ter verba, e é muita verba para isso tudo, porque é uma realidade que chegou e que não vai mudar. A gente vai ter esses eventos climáticos extremos se repetindo pelo Brasil afora. Já existem notícias de risco de eventos climáticos extremos no norte nos próximos 10 dias. Não sei se está confirmado ou não. Precisamos das ferramentas postas, fazer o dever de casa, no caso específico do Congresso Nacional, preparando a legislação, fundos para suportar essas despesas, regras orçamentárias para que isso funcione e uma melhor focalização para que a gente possa atender quem precisa. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez agradeço pela participação aqui no Novo Dia. Um bom dia de trabalho aí para o senhor.